O governador Carlos Massa Ratinho Júnior decretou situação de emergência no estado do Paraná por conta das elevadas perdas no agronegócio. Nós estamos com Norberto Ortigara, secretário da Agricultura e do Abastecimento do estado do Paraná, que vai nos explicar o que isso representa e quais os prejuízos, quais as perdas que o estado teve nesse setor importantíssimo para a economia e para a gente do Paraná. Norberto. Minha saudação a você, a saudação a quem nos assiste. Todos sabem que nós estamos enfrentando, há cerca de 2 anos, uma profunda crise hídrica. Falta de chuva, falta de água, né? É um quadro que vem se agravando. E ele já deu um tombo na gente em 2021, quando fez a gente perder aí mais de 9 milhões de toneladas de milho safrinha, junto com a geada. Nós tivemos 3 eventos muito adversos de geada em 2021. Então, pandemia, seca profunda, geada, um conjunto de perdas no milho, no trigo, um pouco na cevada, um pouco na aveia, bastante na cana, bastante na laranja, nas pastagens. Tem um conjunto aí que roubou aí 13 a 15 bi da nossa economia. Esse é um quadro bastante delicado que nós enfrentamos em 21. Bom, quando chegou setembro, a gente imaginava que deu uma chuvazinha e tal, restabeleceu um pouco da umidade. Os nossos agricultores decidiram plantar uma grande safra, tentando recuperar prejuízos, criar um fluxo adequado de produção para abastecer as nossas cadeias proteicas aqui no Paraná, porco, frango, peixe, boi, leite, etc. E andou bem, mas de repente desandou. A maionese desandou e nós tivemos um agravamento da situação climática. Laninha, para quem não sabe, é quando a água lá no Pacífico, na costa do Peru, esfria. Quando a água esfria, lá chove menos aqui no sul do Brasil, chove mais no Nordeste, no Norte, como está acontecendo agora, bem claro, bem transparente. Esse quadro fez, especialmente em novembro e dezembro, falta de água, temperatura ambiental 38, 40 graus, temperatura de solo 60, 70 graus ou mais, cozinhou parte da produção, perdeu o embalo. Então, nós tivemos, esse ano, um mar de soja semeado, 28% para mais do território paranaense equivalente em soja, 5 milhões 600 e poucos mil hectares, nunca visto isso. Também tivemos, na primavera, pela primeira vez em 43 anos, o que é bom, um aumento da área do milho na primavera, não na safrinha. O que é bom para o modelo agrícola, para abastecer, estamos precisando de milho para um monte de coisa. Bom, isso não durou muito, a alegria foi prejudicada por essas temperaturas de solo, de ambiente e falta de umidade. Então, nós acabamos de reconhecer, por decreto do governador, uma grande perda que ainda está em curso na nossa agricultura. Irreversível, não tem mais como voltar atrás, pode chover, choveu um pouco anteontem, um pouco ontem, um pouco hoje, essa noite, isso não recupera. Então, nós temos concretamente um prejuízo aí de pelo menos 37,8%. São mais de 7 milhões 950 mil toneladas de soja que nós não vamos colher. Regiões assim importantíssimas como o Oeste, quando falo Oeste, é Toledo, Cascavel, Marechal Rondon, Palotina, Assis Chateaubriand, com perdas aí de entre 50% e 80%. O nosso Sudoeste, quando a gente fala Sudoeste, a região de Francisco Beltrão, de Dois Vizinhos, Pato Branco, perdas entre 50% e 70%, 50% em média em algumas regiões, tanto milho quanto soja. No caso do milho, a nossa perda ela é ainda maior percentualmente, 42% do milho inexiste, não vai ser colhido, a planta não cresceu, a planta não desenvolveu, a planta não pendoou, não entrou em floração, não formou espiga, grão, nada. Então, nem para silagem para alimentar animal. Então, nós temos aí um prejuízo de pelo menos 1.784.000 toneladas. Até o feijãozinho que a gente tem assim, a chance de fazer 3 safras por ano, nós tivemos uma perda importante de mais de quase 50 milhões de quilos a menos que não serão colhidos
dá mais de 4 quilos por paranaense equivalente, né? Então, nós temos aí um prejuízo de quase 50 mil toneladas. Mas que se soma, olha, a alimentação animal, o Paraná é um grande produtor de leite, né? Todo mundo sabe, a gente é o segundo, é mais de 4,5 bilhões de litros por ano, e a base da alimentação do gado é a silagem, é o milho picadinho, né? O milho com palha e espiga, picadinho, armazenado, né? Bem socadinho para não entrar o ar e que dura aí o tempo todo. Então, nós temos aí mais de 2.380.000 toneladas, 2 bilhões e pouco de quilos que não estão sendo colhidos e que estão fazendo falta nesse momento. Mas também tivemos perda no tabaco, que é o fumo, né? Tanto por seca quanto por granizo nos últimos dias, especialmente aqui perto de Irati, aqui perto de Curitiba, em Tijuca do Sul, na região. Leite, Zé, leite, nós tivemos aí provavelmente uma redução aí de cerca de 200 milhões de litros a menos que as vacas não estão dando por falta de comida ou por insuficiência de alimentação. Enfim, nós estamos num quadro de profunda crise hídrica, falta água para animais, está faltando água em muitas comunidades rurais, até para os humanos. É intenso o vai-vem de caminhões-pipa dos prefeitos, coitados, todos os dias e noites, puxando água, e esse conjunto de perdas, junto com pastagem, com laranja, que é o 3º ano que é afetado, e outras coisas, tudo que é verde, de alguma forma, está sendo afetado. Nós calculamos ontem um prejuízo de pelo menos mais de 16,8 bilhões de reais em perdas na agricultura paranaense. Bom, isso é um fato marcante, isso é um fato relevante. As pessoas têm relações, as pessoas têm compromissos, as pessoas têm contratos, as pessoas têm dívidas, e esse decreto minimamente reconhece isso e abre a possibilidade jurídica de relacionamento, de renegociações, de entendimentos, obviamente fora todo o aspecto aí humanitário que o Estado, junto com os municípios, pode enfrentar. Temos aí a sinalização de que 144 municípios já decretaram ou estão em vias de decretar também a condição de emergência nas suas áreas, reconhecendo esse grande baque sofrido pela nossa economia. Você sabe, né? O Paraná é agro, o nosso ganha-pão, a nossa vocação é produzir alimento e fibras. R$ 35 de cada 100 que o Paraná produz tem a ver com roça, com terra, com a área rural, com agro, enfim, e 80% ou mais de tudo que nós exportamos, do nosso esforço para vender para o mundo, tem a ver também com agroindústria, com agricultura, etc. Enfim, é um baque que sofre, que o governo reconhece e abre, então, a possibilidade de a gente aí estabelecer relações. É claro que agora começa uma fase difícil, né, de socorro mútuo, de pedido de ajuda, tanto no aspecto de caminhão-pipa, de furar poço, de sistemas comunitários de água, de alimentação animal, de postergar a dívida. É todo um jogo que a gente tem que ter sensibilidade, né, e se colocar à disposição, porque a gente não pode virar as costas, obviamente, para aquilo que é muito relevante para as oportunidades, né, de emprego, de renda e de ganha-pão dos paranaenses. Norberto, se você me permite, desse prejuízo todo para o agronegócio, evidentemente que o agronegócio perde, o agronegócio fica em situação complicada, como você colocou, mas muitos dos financiamentos são tratativas feitas a Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que também abriu linhas para a agricultura. O Estado tem condições, obviamente, politicamente também de atender essa necessidade, né? É verdade, assim, o Manual Decreto Rural, que é um conjunto de regras que está em vigor há muitos anos, ele já tem os próprios mecanismos, né? Ele prevê... É o Proagro da vida, é o Proagro. O Proagro e o seguro são medidas protetivas, mas assim, quando há um baque dessa natureza, quando se perde o fluxo de renda,
o próprio manual prevê a possibilidade de postergação, de renegociação. Quer dizer, ninguém perdoa nada, tá? Ninguém perdoa nada. Lógico. Então é tudo postergado lá para o fim da fila. Então, o próprio mecanismo, quando é crédito formal, quando é banco, né? Quando é Sistema Nacional de Crédito Rural. Quando é financiamento privado, a relação de troca com fornecedor de adubo, fornecedor de insumo, isso tem um nome comum aí no nosso meio, é muito comum, muito frequente, especialmente no centro-oeste brasileiro, são relações contratuais que, de alguma forma, têm que ser preservadas, restabelecidas. É claro que o bom senso prevalece, todo mundo acaba entendendo e renegociando, né? Enfim, mas é um baque, assim, foge à normalidade, as pessoas perdem a sua referência, porque terão que fazer um esforço redobrado no futuro para restabelecer níveis mais elevados aí de rendas sobrante, né, para poder enfrentar esses desafios. Enfim, é um baque que vai doer a nossa economia, prejuízo certo. Prejuízo é sempre prejuízo, não tem como explicar. Perdeu, tem que tentar recuperar, e é esse o quadro que nós estamos enfrentando, lamentavelmente, nesse momento, nesse final de 2021 aqui no Paraná. Mas não é só aqui, tá? Toda essa parte aqui, a parte do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são a parte sul afetada por Laninha, estão passando mais ou menos por esse quadro. Conversei com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ontem também, preocupadíssima, está com a equipe aí a campo, observando, né, tentando entender melhor a dimensão desse quadro. No nosso caso concreto, como a gente está praticamente com a mão, né, isso à mão, a gente tem uma leitura muito rápida e sabe como é que a coisa está pegando. Norberto, agradecendo a especial atenção aqui para o nosso blog, eu sei que é uma notícia ruim para fim de ano, mas qual a mensagem que você daria para os paranaenses, principalmente a todos aqueles ligados à terra, para 2022, para a gente encerrar a nossa conversa, por favor? A notícia não é boa, mas é melhor ser transparente. A transparência permite que o preço encontre a sua verdadeira posição. Quadro ruim durante 21, mas assim, nós estamos fechando o ano mesmo com essa desgraceira toda, né? Aumentando a nossa venda para o exterior em 11% em dólar, por exemplo, tá? Então, houve uma revalorização dos cortes nobres do frango, então valorizou. Aumentamos e valorizamos as exportações de suínos, que vai crescer bem, e é por isso que a gente brigou muito, e por isso 2021 foi um ano interessante, porque nós conquistamos a certificação de área livre da aftosa sem vacinação, por exemplo. O peixe começa a ganhar o mundo e a gente vai fincar a bandeira com peixe congelado para aumentar o tempo de prateleira, disputar com o chinesado ao mercado americano, por exemplo. Então, nós estamos aumentando em cerca de 11% o nosso comércio exterior. É claro, muito fruto do erro de mão aqui do Brasil, que perdeu para a inflação, né, a dupla lá econômica, né, perdemos boa parte do ano que vem para essa inflação maluca que volta a ter 2 dígitos, a nossa moeda, que foi a segunda, a terceira que mais derreteu no mundo, então isso nos tornou, de alguma forma, um pouco mais competitivos, felizmente. Então, tem esse lado bom, trouxemos mais dólar. Daqui uns dias começa a semeadura da safrinha de milho, vamos fazer uma grande safra, havendo condição climática, umidade de solo especialmente, trabalhando sempre para que tenhamos fortalecida a essência da nossa economia, né? Fortalecer o agro, essa capacidade de produzir biomassa o ano inteiro, como poucos espaços do mundo têm. Força, coragem, muito trabalho, muito conhecimento, muita ciência, muita informação, reforçando aqui a ideia de que precisamos usar água com parcimônia, água do jeito correto, né? E ampliar o nosso esforço para irrigar, reduzir os nossos custos de energia, que são muito relevantes nos processos agrícolas. São todas providências que o governo e os agricultores, cooperativas, etc., estão fazendo nesse momento. Desejando aí que todos tenhamos condição de recuperar esse prejuízo grande, fazer um grande 2022 a favor das oportunidades da economia do Estado do Paraná.